Irmão, um versículo muito difícil de engolir, né? E muito difícil não de interpretar, mas difícil de aceitar, né? É aquele que está lá em João 10. O diabo não veio senão para matar, roubar e destruir. Isso é muito claro. Matar, roubar e destruir. Esse é o foco de Satanás para matar quem está vivo. Você está vivo, irmão? Então o foco, ele está interessado em você, e em mim também. Então a gente precisa conhecer a verdade, para que a gente possa se livrar, né? Desse inimigo, né? Que não é fácil, ele é cruel. A palavra de Deus diz isso. Mas o nosso Deus, né, pode todas as coisas. Ele criou todas as coisas. Ele faz todas as coisas. Tem coisas que ele faz, como a de Jó, que não dá para entender, e Jó questionou muitas vezes, não murmurou. E aí Deus falou para ele, eu vou te fazer 10 perguntas, me responde uma. Nenhuma conseguiu responder. Então não adianta nós questionarmos a Deus. Nós somos servo. Servo não, né, questiona no sentido de que pode fazer, o que vai fazer, o que não vai fazer, né? Mas somos amigos, porque Deus fala, né? O amigo não sabe o que faz o seu senhor, né? O servo, né? Mas o amigo sabe, né? Então Deus pode revelar muitas coisas para nós, através da nossa busca, através, né, da nossa dedicação a Deus, né? Eu creio que todos nós temos dedicado a Deus, mas não sei o termômetro. Aí o termômetro é você com Deus, né? Alguns muito, outros menos, mas o importante é você estar no canal sintonizado com Deus, amém? Para que você possa realmente fazer a vontade dEle. Então, vamos lá em Gênesis. Eu queria começar ali por Gênesis. E eu vou pedir a Deus, que Deus possa, Pai, em nome do Senhor Jesus. Pai, aqui eu sou só instrumento nas Tuas mãos, Senhor. Eu tenho pedido para o Senhor, ó Pai, que o Senhor me dê direção nesse púlpito, Pai, em nome de Jesus. Que o Senhor fale conosco, porque todos nós precisamos ser edificados na Tua palavra, Pai. Então revela, abre agora, Senhor, derrama aqui do Teu Espírito, Pai, agora sobre nós, revelação, Senhor. Revelação da Tua palavra, Pai. Para que a gente saia daqui com entendimento. Para que a gente saia daqui, Senhor, ó Pai, edificado. Em nome de Jesus Cristo Nazareno. Amém. Glória a Deus. Dependemos do Senhor para isso. Amém? O que nós vamos ler aqui é letra, que se Deus permitir, nós recebemos rema. Amém? Logos, né? Aí recebemos rema. Glória a Deus. Em Gênesis capítulo 2, irmão, ele fala assim no versículo 7. 2:7. E formou o Senhor Deus o homem do pó da terra e soprou em seus narizes o fôlego da vida, e o homem foi feito alma vivente. Não é de Gênesis que a gente vai, né? Vamos começar por aí. Amém? Então o homem não existia e o Deus pegou um pouco de barro, né? Lá em Jó nós vamos ver, ele fala lodo, né? Para a gente ver que a gente não é nada mesmo, né? Pegou lá o pó e fez ali, né, uma escultura, como se fosse uma escultura, né? Porque não tinha vida, não tinha nada, simplesmente Deus, né, perfeito, né? E fez do barro o homem, diz a palavra, né? Só que o homem ali, ele não tem nada, é simplesmente uma imagem de escultura, é barro, e precisava então, agora precisa de vida. Amém? Então aí a Bíblia fala que Deus soprou, né, o sopro, ou então, outras versões, o Espírito de Deus, soprou o Espírito de Deus sobre o homem e deu vida. E ainda veio algo, né, interessante, além, né, de transformar aquele barro, né, e dar vida para aquele barro, ele também deu uma alma para aquele barro. Amém? Corpo, alma, espírito.
Então o homem é ali, aqui já está, né? Bem claro. Nós somos assim, não é só corpo, não é só espírito, é corpo, alma e espírito. Amém? E aí recebeu a vida de Deus, recebeu o Espírito de Deus, né? E recebeu então também uma alma. Vou falar um pouquinho sobre isso. Não vamos entrar em profundidade, porque senão é complicado, né? Mas vamos falar um pouco sobre isso. Deus há de revelar para nós aquilo que nós precisamos. Amém? Glória a Deus. Então, Jó também fala isso. Vamos abrir lá em Jó, para você ter uma ideia. Jó, ele expressa, não Jó que está expressando, na verdade, é o amigo dele, está falando a respeito, né, do que, ele está falando exatamente do que está em Gênesis. A Bíblia, ela é interessante, porque, como a gente tem aprendido, ela explica, a Bíblia explica a Bíblia, né? Agora você precisa estudar, para poder, né, claro que a gente não sabe tudo, mas o que puder a gente tenta transmitir. Amém? Então, em Jó, no capítulo 32 de Jó, ele fala assim, esse amigo de Jó, ele fala a respeito do que está escrito em Gênesis 32:4. Eliú, porém, esperou para falar com Jó, porquanto tinha mais a idade do que, deixa eu ver, 32:4, né? Eliú, porém, esperou para falar com Jó, enquanto tinha mais idade do que ele. Vendo, pois, Eliú que já havia resposta na boca, eu perdi o versículo aqui, irmão, mas deixa eu ver que eu vou, está aqui, ó, é o versículo 11, tá? Eu quero ir direto no assunto, né? Amém? Eis que guardarei a vossa palavra e dei ouvido às vossas considerações, até que buscais a razão. Até, pois, para vós, eis que nenhum de vós possa convencer Jó. Também não é isso, não. Me perdi. Glória a Deus, né? Eu vou encontrar. Amém? Se alguém encontrar, fala comigo. 8? Isso, 8. A verdade é isso, 8, é isso mesmo. Na verdade, há um espírito no homem, né? E a inspiração do Todo-Poderoso, né, o faz sábio. Amém? Então foi isso. Ele está falando a mesma coisa que falou em Gênesis, né? O fôlego de Deus, o Espírito de Deus na vida do homem. Amém? Mas junto veio, né, a alma. Glória a Deus. Deus dá a vida. Deus dá a vida ao barro, soprando o Espírito e veio junto à alma. Eu coloquei aqui isso. Corpo, alma e Espírito. No Éden, perfeita comunhão com Deus. Amém? Esse é o principal foco, né? Então, no jardim do Éden, o homem então é formado de corpo, alma e espírito. Está completinho. Perfeito. Para ter comunhão com Deus. Se ele não tivesse corpo, não sei se teria ou não, isso eu já não vou entrar em questão. Se tivesse só o corpo e a alma, também não sei. Mas eu sei o que a Bíblia diz: corpo, alma e espírito, para que houvesse comunhão com Deus. Amém? Deus formou o homem dessa forma, para que pudesse ter comunhão com Deus. Bom, querendo o diabo construir o seu reino, porque esse era o propósito de Satanás, querer construir o reino dele, porque ele não tinha reino, certo? Ele foi até expulso, né, do trono de Deus, né, do trono não, do lugar onde Deus estava, no trono de Deus, ele expulsou ele de lá, Deus expulsou. Né, é o querubins que realmente, né, ele elevou o coração, e aí então Deus lançou ele fora. E aí imagine ele fora sem reino, né? Ele trouxe, segundo a Bíblia, em Apocalipse, 1/3 dos anjos veio com ele. E aí então o que ele fez, né? Ele querendo formar o reino dele, Satanás querendo formar o reino dele, né? Então o diabo construiu um reino, para construir o seu reino, usou a sua astúcia, não tocou na carne de Adão. Porque a gente sabe que, acabamos de ver, ele veio para matar, roubar e destruir. Às vezes nós temos uma visão
de que é matar, sabe, a pessoa física, né? Aqui você sabe, nesse momento de Gênesis, esse momento, né? Esse momento é um momento, para você ter uma ideia, de morte espiritual e não de morte física. Por que não interessou Satanás matar Adão fisicamente? Por que ele não tentou matar a alma de Adão? Porque também não pode matar a alma de Adão. Então por que ele não mata ele, já que em algumas passagens bíblicas, né, a gente pode até ver que o diabo veio mesmo, e a Bíblia está dizendo, veio para matar. Claro, ele queria, né, vamos ver aqui, usou a sua astúcia e não tocou na carne de Adão. Vamos dar uma olhada em Mateus 10, Mateus capítulo 10, Mateus 10, amém? Mateus capítulo 10, versículo 28. E não temais os que matam o corpo, e não pode matar a alma, temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno a alma e o corpo. Então, você vê que é possível, né, uma pessoa, né, a gente já tem visto, né, nós morremos. Mas não teme quem pode matar só o corpo. Então nem adiantaria matar o corpo de, né, vamos dizer assim, de Adão. Satanás matar o corpo de Adão. Deu para você entender? Para ele, por exemplo, isso não interessava para ele. Porque querendo ele fazer um reino para ele, e sabendo ele que ele não pode tocar na alma de Adão, porque só na alma de Adão, segundo essa palavra, só Deus pode tocar, porque ele está dizendo aqui, teme aquele que pode tocar no teu corpo e na tua alma. Então ele não interessava fazer isso. O que interessava então para Satanás, lá no começo, o que interessava para ele era o plano do diabo usar a carne e a alma do homem para edificar o seu reino. Trevas também não podia matar o espírito. Então o propósito de Satanás era usar o homem, formar um reino para ele através dos homens. Impressionante. Formar um reino através dos homens. Não posso tocar na alma, não posso tocar no espírito, posso tocar na carne. Mas a carne não me interessa, porque eu preciso usar esse cara aí. Eu preciso usar essa mulher aí. Então eu não vou destruir eles, eu vou usar eles. Amém? Calma que vai ficar mais suave. Então, você veja bem, trevas também não podia matar o espírito. Só tinha uma chance de fazer o homem pecar. Assim, quebraria o quê? O que era mais importante para o homem e também o mais importante para Deus: comunhão. Esse era o propósito dele. Ele falou: eu não posso tocar na carne dele, posso tocar no espírito, eu não posso, na alma eu não posso, mas se eu fizer pecar, o propósito de Satanás era tirar a comunhão do homem com Deus, separar o homem de Deus. Por que ele queria separar o homem de Deus? Porque eu vou aproveitar o homem para fazer o meu reino. É o que está aí fora. Não é o que está aí fora? Está aí fora o reino de Satanás. Está reinando, matando, roubando, destruindo, acabando com tudo. Até hoje. Agora vem a cronologia de Gênesis até hoje. Olha só, se ele não montou um reino dele, através do próprio homem. Mas ele precisava quebrar a aliança do homem com Deus. Ele precisava separar o homem, né, da presença de Deus. Então ele fez, ele aproveitou o homem para isso. Amém? Vou fazer o meu reino com o próprio ser humano que Deus criou. E a queda do homem fez com que o homem, ele viesse a ser escravo do pecado, né? E
homens que contribuem para o reino de Satanás, não para o reino de Deus. Mas não foi isso que Deus fez. Deus fez o homem para adorá-lo. Deus fez o homem para amá-lo. Deus fez o homem para Ele. Bom, só tinha essa chance, fazer o homem pecar. E assim quebraria a comunhão com Deus. E aí Satanás, ele usou a influência. Tudo através da influência. Tudo através de conversa. Não é verdade? Tudo acontece no mundo, tanto físico, cotidiano, né, natural, como no espiritual. Tudo vai na conversa. Trocar ideias, influências. E Satanás é a maior arma que ele tem. E inclusive, né, é a primeira arma que ele mostra que ele tem. O poder de influenciar as pessoas. Eu me lembro que o bombeiro veio dar aqui uma palestra sobre incêndio, essas coisas todas. Era com as crianças também, de droga, lembra? E o capitão lá não ficou muito bom comigo não. Eu sei que não ficou, ele ficou bravo comigo. Porque me deram a oportunidade, o irmão deu a oportunidade de eu ministrar uma palavra, coisinha de 5 minutos. E eu falei, você sabe qual é o problema? O problema é a influência. As pessoas são influenciadas, vai no colégio bonitinho, criancinha bonitinha, tudo certinho que a família criou, né, cuidou bem cuidadinho, e depois ele começa a receber influência. E depois vira um bandido. Por causa de quê? Por causa da influência. Satanás sabe disso. Ele sabe que a estrutura do homem, né, onde ele tem que mexer, é na mentalidade do homem, no raciocínio do homem. É na mente dele que Satanás mexe. É ali que ele vai trabalhando. E ele sabe disso. Ele sabe outra coisa. Outra coisa que Satanás sabe bem. Ele insiste tanto no ser humano, porque sabe que eu, mesmo sendo cristão, sendo evangélico, ou então convertido, vamos dizer assim, eu sendo convertido e você sendo convertido, ele ainda insiste em argumentar você para você desistir dos planos de Deus. Vai dizer que não? Claro que ele faz isso, constantemente ele faz isso. Por que que ele faz isso? Porque ele conhece uma coisa, ele conhece bem, livre-arbítrio. Esse querubins, ele também escolheu o que ele quis. Foi ele que escolheu. Foi ele que, tomou decisões. A Bíblia fala que ele era formoso, cheio de sabedoria, estava ali, uma regalia tremenda. Deus abençoou aquele querubim de uma tal forma, né? E ele quis ser melhor do que Deus. E então ele decidiu, ele sabe que ele também, para ele decidir ir para as trevas, isso significa que ele entendeu que ele tinha um livre-arbítrio. Concorda? Ele entendeu que tinha um livre-arbítrio, senão ele não ia. Ele escolheu. Então, se ele escolheu, ele sabe muito bem da minha vida, da sua vida. Ele sabe que você tem o livre-arbítrio e que você pode escolher. Pode não escolher hoje, mas quem sabe daqui um mês que vem? Quem sabe daqui 1 ano? Quem sabe daqui 10 anos? Ou talvez 20 anos? Ele sempre vai bater na sua porta. Deu para você entender? Vai bater. Por que que ele vai bater? Qual é a esperança do diabo? Tem um livre-arbítrio. Eu também já tive. Então ele vai bater na sua porta. Então nós temos que estar em todo o tempo preparado. Porque nós não sabemos a hora que ele vem. Esse cascudo aí, né? Não sabemos a hora que vem. Não sabemos a hora que ele vai agir. Não sabemos a hora que ele vai atentar a nossa vida. Então nós temos que estar preparados sempre. Porque tendo nós o livre-arbítrio, ele vai investir aí. Você vai dizer para ele, sai daqui, Satanás, em nome de Jesus. Eu vou sair, mas eu volto. Sai daqui e não volta mais. Ele fala assim, isso não posso fazer, eu vou voltar. Eu tenho livre-arbítrio, eu posso voltar.
e ele volta para tentar nossa vida, até derrubar o crente, derrubar o cristão, né? Derrubar, né, o homem de Deus, a mulher de Deus. Ele tem essa certeza, porque ele viveu já isso. Amém? Bom, então ele usou a influência, né, e quebrou a comunhão. Aí usou a influência e quebrou a comunhão, né? Quebrou a comunhão através da influência. Ele enganou a mulher, incitando ela o livre-arbítrio. Ele não pegou a maçã, né? Que não é a maçã, né, irmão? Pelo amor de Deus, né? Eu falo sempre aqui muitas coisas, né? Não tem nada a ver. Aquilo é desobediência. A turma fala, 650 mandamentos, né, no Velho Testamento. Lá em Gênesis tinha um só. 650 no Velho Testamento, né? Os israelitas. Mas em Gênesis é um só. É só aquilo ali, não pega. Não obedeceu. Aí não obedeceu. Por que não obedeceu? Não tinha pecado. Podia obedecer. Sabe, estava preparado para obedecer. Porque estava completo, era um ser completo. Corpo, alma, espírito. Um ser completo. Estava capacitado, habilitado para dizer não. Amém? Estava. Aí o que acontece? Não, escolheu. Pegou ele, argumentou ela, e ela então caiu no engano do diabo, porque o diabo é enganador mesmo, essa é a maior arma dele, é o engano. Agora deixa eu te falar uma coisa, mas se você pegar a Bíblia, em vários livros da Bíblia, principalmente o de Mateus, e você vai ver essas referências assim, e saiu Jesus pregando a palavra de Deus e ensinando, pregando a palavra de Deus e ensinando, pregando a palavra de Deus e ensinando, e curando, e fazendo isso, e fazendo aquilo. O que você acha que Jesus estava fazendo? Influenciando. Ele está influenciando, volta para as veredas antigas. Volta para o meu entendimento, volta para os meus princípios, volta para o meu caminho. Jesus mesmo falou, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Não tem como. Então a influência, uma arma, ela pode ser, eu falo assim, às vezes isso aqui é que nem um avião, pode ser para levar mantimento para quem está passando fome, porque não dá para descer, passa de paraquedas e joga um monte de alimento para aquelas pessoas que estão lá num caos. Mas também serve para acabar com todo mundo. Sabe, então, o livre-arbítrio dessa mulher, ela entrou aí, ela foi influenciada. Mas isso aí, pastor, isso aí foi lá naquela época. Não sei nem quanto tempo é, você sabe quanto é? Eu nem sei, nunca fiz essa cronologia, mas dá para fazer. Quanto tempo? Já faz tempo, isso aí foi naquela época. A Bíblia é desatualizada, né? Tem que ter alguma coisa mais light, mais, né, assim, né, que é interessante, não é verdade? Não, mas o diabo continua do mesmo jeito, não mudou nada. Nos dias de hoje, não mudou nada, ele continua fazendo as mesmas coisas. Então, aqui, esse aqui, a situação lá está em Mateus, vamos dar uma olhada em Mateus. Mateus fala assim, Mateus aí mesmo, 13, agora o 13, né? Amém? Mateus 13. Mateus 13, versículo 24 e 25. Aqui Jesus propôs uma parábola. Ele fala, propôs outra parábola dizendo, versículo 24, 13 e 24. Propôs-lhes outra parábola dizendo, o reino do céu é semelhante ao homem que semeia boa semente no seu campo. Mas dormindo o homem, veio o inimigo e semeou joio no meio do trigo e retirou-se. Foi exatamente o que aconteceu, ali ele está falando naquele momento do tempo dos apóstolos, né? Mas ela tem tudo a ver com o que aconteceu em Gênesis.
Deus semeou a boa semente, deu corpo, alma, espírito. E aí então o homem não tinha pecado. Quer semente melhor do que essa? Não tem como. Não é verdade? Boa semente. Mas a mulher dormiu. Não pensa que a responsabilidade ficou só para a mulher, não. Foi mais para o homem ainda. É interessante isso. E aí a mulher dormiu. E Adão também dormiu. E aí veio o diabo e plantou o reino dele. Sabe onde nasceu o reino de Satanás? Jardim do Éden. É brincadeira? Nasceu ali. O reino dele nasceu ali. A primeira integrante, Eva. Segundo, Adão. Ele está ali. Aí você fala, que é isso, César? Teve mais alguns descendentes. Não, eu estou falando dos dois. Vai ver o que acontece ali agora. Estava tudo em harmonia. Não estava em harmonia? Estava tudo em harmonia. Estava tudo como Deus falou assim. E viu Deus que era bom. E no final ele falou, e viu Deus que era muito bom. Agora acabou o bom. E um muito bom, então está muito longe. E aí começa então ali, já, Satanás começa a usar a mulher. E Satanás depois começa, a mulher usa o homem. Como diz a palavra, né, que a mulher sabe dificular. Que sabedoria tem essa mulher? Ela destruiu não só o lar dela, mas ela destruiu toda a humanidade, junto com Adão. Interessante que a palavra de Deus ainda fala assim que... O que aconteceu com você? Eu peguei, ela ofereceu a fruta lá e falou para mim comer, e eu fui e comi, o que eu não devia comer, desobedeci. Eu também vou. Ele devia falar, você está louca? Pirou? Né? Está mal da cabeça? Está precisando de psiquiatra? Você é doida, ter desobedecido a ordem de Deus. Você viu isso, Adão falando isso em Gênesis? Mas não tem uma palavra de Adão, para você ter uma ideia, que pudesse questionar, que pudesse, sabe, confrontar a mulher. Eu fui, tomou e comeu também. Meu Deus. Mas se tivesse pelo menos um argumento, Eva, o que você fez está errado. O que você fez está contrário aos princípios de Deus. Né? Você está trazendo peso para o jardim do Éden. Você está trazendo peso para mim. Por que você vai fazer isso? Mas nem esse argumento tem. Se tivesse tido esse argumento, talvez estaria lá, eu creio, na palavra. Mas não tem. Então dormiu. Dormiu o homem, dormiu a mulher e dormiu o homem. Aí veio Satanás e começou a plantar. Plantar onde? Plantar ali já no jardim do Éden. Como é que ele plantou? Ele plantou e plantou bem, hein? Entendeu? Então, vamos lá. Aí o início do seu reino, no capítulo 3. Eu só vou dizer o que está lá, não vamos ler. Primeiro, o diálogo da mulher com Satanás. Depois os olhos foram abertos. Tinham olhos puros, começaram a ver a vergonha. Vê se não é o reino de Satanás. Não é o reino dele? É o reino dele. Sabe, abriu os olhos, está com os olhos fechados para o pecado. Agora os olhos estão abertos. Agora eles estão nus. Olha a vergonha, Satanás mostrando a vergonha. E se escondeu. Quando Deus chamou Adão, ele se escondeu. É brincadeira, rapaz. Se escondeu, simplesmente fez isso, né? E a mulher disse, né? E foi a mulher que me deste. E ele disse assim, o que você fez isso, Adão? A mulher que o Senhor me deu. Sabe o que me faz lembrar quando Adão expressa isso para Deus? Saul. Saul, para você ter uma ideia. Samuel, por 7 ou 8 vezes, tentou, né, fazer com que Saul entendesse que ele estava errado e que ele deveria se dirigir ao arrependimento. Que nada, 7 vezes. Bendito és do Senhor, né? Executei a palavra. Você está mentindo. Mas peraí, você está falando que executou a palavra, mas você, que mugido de boi é esse? Isso daí os homens trouxeram. Mas você não é o líder? Como é que você, sendo o líder, você deixa, né, o cara trazer maldição para Israel? E aí vai indo. A mesma coisa aqui. Olha, se não começou aqui o reino de Satanás.
É aqui que começou. Já, aonde você está, Adão? Eu estou aqui escondido, porque eu estava com medo do senhor. Ué, você não tinha medo antes? A gente conversava, sentava, né? Tomava um café tranquilo, sossegado, né, e tal. E agora você está escondido. E aí ele continua ainda. Isso aí ele continua investindo, né? Era para investir o reino dele, né? E a mulher disse, foi a serpente que me enganou. Quando Deus chamou a atenção da mulher, já jogou para a serpente. A gente já sabe disso. Como nós mesmos sendo cristão, nascido do Espírito Santo, como nós se justificamos. Devemos entender como a gente se justifica. Eu falo marido e mulher, por exemplo, misericórdia. Como justifica? Quer justificar o erro, mas não quer acertar o erro, não quer reconhecer o erro. Ali, ó, isso é coisa do diabo, não tem nada a ver com nós, amém? Porque é assim, eu fiz porque o outro fez, e daí não tem nada a ver o outro com você. Sabe, fica justificando, e aqui eles estão assim, desse jeito, fala a verdade, perderam a santidade, perderam o padrão de Deus, perderam a vergonha, e já está entrando pelo erro total. Você viu, está acelerado o negócio, não demorou, não levou nem um dia, já estava tudo envenenado. Uma situação, né, de decadência, talvez numa virada só de dia, meu Deus, misericórdia, né? E tem mais, tem muito mais, se a gente for avaliar isso daí, né? Amém? Enganou, aí veio depois maldições, multiplicação das dores da mulher no parto, né? Multiplicação das dores no parto, né? E aí o marido se sujeitar à mulher. Parece até que era tão harmonia no jardim do Éden, que ali dá a entender se agora o teu desejo será para o teu marido. E não dá nem para mim entender isso, não sei nem como explicar isso, mas o teu desejo agora, por causa do teu pecado, será para o teu marido. Então parece que o nível do casal era melhor do que da questão de submissão. Eu creio que aquilo ali seja uma submissão ao marido. Quer dizer que antes não tinha submissão ao marido? Não sei. Eu acho que não, acho que era tão submisso a Deus que era uma harmonia tremenda. Amém? Então ali Deus parece, né, que aí agora o teu desejo é para o teu marido. E depois ele fala mais ainda, a terra foi amaldiçoada, o suor foi amaldiçoada a terra, né, por causa, sabe, do teu pecado, sabe, você vai ter que trabalhar para ganhar o teu pão, os abrolhos e espinho também vai nascer na terra. Olha só o que o pecado fez, meu Deus. Tudo porque a gente costuma falar o quê? Um 7-1, né? 7-1 na cabeça da mulher. E a mulher com a maior facilidade, né? Já cai no 7-1 da mulher. Ela cai do Satanás e o homem cai no da mulher. Por isso Deus deixa bem claro. Mulher sábia edifica o lar. A mulher tola destrói. Tem tudo a ver. Então Satanás ali, ele já abrange, né, várias situações do ser humano depois do pecado. Ali em algumas horas. Difícil, hein? Não é fácil não. Virou esse inferno que a gente já conhece. Virou essa situação, por exemplo, que a gente vê um mundo, uma cidade como Ubatuba, que era uma cidade tranquila. Está tranquilo, irmão? Está virando uma muvuca essa cidade. Nós vamos ter que orar. Está tendo mais crime. Isso é estatística, né? Mais crime, mais roubo, mais não sei o quê, mais prostituição. Rapaz, misericórdia. Então tem que entrar em oração mesmo. Senão fica difícil. Então, começou o reino de Satanás ali. E está aí até hoje. Como cresceu, hein? Jesus já tinha dito, né, que o caminho de Jesus é estreito e o de Satanás é largo, espaçoso.
Então a gente tem que tomar muito cuidado. Mas vai tomar cuidado com o quê? Vamos chegar lá. Eu queria que você abrisse em 2 Coríntios, capítulo 11. Amém? 2 Coríntios, capítulo 11. Versículo 2, 3 e 4. O 2 diz assim, ó. O apóstolo Paulo escreve essas cartas para Corinto. Porque estou zeloso de vós com zelo de Deus. Porque vos tenho preparado para vós, né? Porque vos tenho preparado para vós apresentar como uma virgem pura a um marido, a saber, a Cristo. Olha que responsabilidade, meu irmão. Meu Deus, o apóstolo Paulo falando para o povo de Corinto, né? Olha, porque estou zeloso. Ele falou, estou zeloso de vós, com zelo de Deus, porque vos tenho preparado para vos apresentar como uma virgem pura, um marido, a saber, Cristo. Mas temo que, assim como a serpente enganou Eva, com a sua astúcia, assim também sejam, de alguma sorte, corrompidos os vossos sentidos, e se aparte da simplicidade que há em Cristo Jesus. Agora escuta isso aqui. Porque se alguém for pregar-vos outro Jesus, que nós não temos pregado, ou recebeis outro Espírito que não recebeste, ou outro Evangelho que não abraçaste, com razão o sofrereis. Rapaz, meu irmão, minha irmã, desculpa usar essa expressão rapaz, mas tudo bem, tem rapaz aqui também, né? Amém? Está uma heresia aí que não é brincadeira. Está uma heresia aí que não é brincadeira. Sabe, essas redes sociais, por exemplo, ela é excelente, as redes sociais, mas é como um avião. Está matando muita gente essas redes sociais. Porque é igreja, porque é pastor, porque é não sei o quê, e vai ouvindo tudo que está ouvindo. E no meio, com certeza, tem heresia. Ensinamentos que é contrário à palavra de Deus, mas se apresentando como anjo de luz. Tem que tomar cuidado. Você tem que examinar as escrituras. O que esse cara está falando aí? Está dentro da palavra? Se não estiver dentro da palavra, não adianta. Então o que acontece? Ele está falando aqui, olha, a cronologia do apóstolo Paulo até Gênesis, quanto tempo dá? É verdade? Está longe, hein? Não está longe? O Paulo está falando aqui, eu temo que assim como Eva foi enganado pela serpente, temo que vocês também sejam enganados. Mas Paulo está falando para quem? Está falando para a igreja. Então isso significa que Satanás vai continuar, e os seus demônios vai continuar insistindo com você está entendendo? Para que você aceite o argumento dele, e você vai se afastar dos princípios de Deus. Aí fica fácil de você pegar isso aqui que Paulo está falando aqui, Fica fácil. Outro evangelho que foi outro, que se você recebeis outro espírito, né? Se não for esse evangelho, não interessa. Receber outro espírito também não interessa, né? Outro evangelho não interessa. Por isso que nós temos que estar firme na palavra. Porque se você não estiver firme na palavra, é o mesmo arma que Satanás usou no jardim do Éden, vai usar aqui agora. E por sinal, lá no jardim do Éden não tinha pecado. Tinha. A partir daquele momento, sim, veio o pecado. E aí você também. Foi perdoado todos os seus pecados. Os meus pecados também foi todos perdoados. E nós estamos assim, do mesmo jeito que Adão, Eva, estava capacitado, estava estruturado, você está entendendo? Para poder fazer a vontade de Deus. Jesus fez isso por nós lá na cruz.
Nos deu o Espírito Santo de Deus na nossa vida, você está entendendo? E agora então nós não somos só corpo e alma, agora nós somos corpo, alma e espírito de novo, porque Ele é espírito vivificante. Nosso espírito estava morto, ou adormecido, do jeito que você quiser pensar. Eu sei que não servia para Deus, não interessava as coisas de Deus, não estava preparado para vencer o pecado, não estava preparado para ouvir as palavras de Deus. Mas quando você ouviu a palavra, o Espírito Santo entrou na sua vida, capacitou você agora de corpo, alma e espírito. Então agora você, a igreja pode servir a Deus no corpo, na alma e no espírito. Amém? Agora, se o meu espírito estava adormecido ou morto, como é que eu ia servir a Deus? Que capacidade teria eu para servir a Deus? Nenhuma capacidade, nenhuma chance eu teria. Mas agora não. Agora eu posso, como diz lá a palavra, que na volta de Jesus nós temos que estar assim, perfeito. Amém? Glória a Deus. Então, não sei se você está entendendo ou não, mas alguma coisa você vai entender aí, né? Certo? Beleza? Eu creio que alguma coisa entra aí no teu coração e vai fazer diferença. O que importa é a palavra. A palavra é que importa, porque é ela que vai fazer a diferença na sua vida. Eu não vou fazer. Não faço nem na vida da minha família, às vezes, né? Muitos que não se converteram ainda, não consigo fazer, não consigo trazer, eu não tenho poder para isso. Mas Deus me dá poder para orar pela minha família. Amém? Então, você veja bem, então ele fala assim, primeiro então ele fala, temo que assim como a serpente enganou Eva, com a sua astúcia, assim também seja de alguma sorte corrompido os vossos sentidos, e se aparte da simplicidade que há em Cristo. Corrompido os vossos... Olha o foco de Satanás na vida da igreja. Olha o foco de Satanás na vida da noiva. Corromper o teu entendimento. Ele corrompeu o entendimento da noiva. Corrompeu o entendimento, né, da igreja. E Paulo está preocupado. Ele não só estava preocupado, ele preocupado com zelo. Porque sabia que a igreja poderia, né, passar a mesma coisa que aconteceu no jardim do Éden. E olha que depois dali, fala para mim, você que conhece a Bíblia, Satanás saiu correndo, fazendo um monte de coisas, implantando o seu reino, chegou lá até a Torre de Babel, né? Imagine a Torre de Babel, só idolatria, e só implantando o reino dele, mas começou ali. E aí, por isso que Jesus veio para nos capacitar a servir a Deus do jeito que tem que servir. Sabe o jeito que você tem que servir a Deus e eu? Nós temos que conhecer qual é a boa, perfeita, agradável vontade de Deus. Senão não adianta, meu irmão. Não vai adiantar nada, né? E ele fala assim, esse zelo que Paulo está falando que ele tinha, ele estava zeloso para que não caísse na armadilha. O zelo que Paulo está falando é um zelo de manter uma vida em santidade. Esse era o zelo que ele tinha pela igreja de Corinto. Mas tem que tomar cuidado. Amém? Aí, para você ter uma ideia, então o diabo usou a mesma tática. Quer usar a mesma tática? Usa até hoje a mesma tática. É influência. Influência. Até a ciência tem falado umas coisas, aí quanto mais você lê a Bíblia, não sei o que lá, papai, eu nem vi direito, né? Você, né, fica mais focado, você, né, entende um pouco mais, né? Mas é claro, a Bíblia fala, né, que prossigamos em conhecer o Senhor, né? A Bíblia fala, buscai as coisas do alto, onde Cristo está sentado nas regiões celestiais, né? Sem dúvida nenhuma, o grande problema da igreja é falta de conhecimento. Quando a carne está pedindo algo para você fazer,
A carne não manda em você mais, irmão. Ela manda? Não manda. Ela não tem autonomia sobre a sua vida, sobre a sua decisão. Ela não tem autonomia, a carne não manda na sua decisão. Ela vai desejar, ela vai querer, Satanás vai querer usar, sim, mas ela não decide. Sabe, o Espírito que está na sua vida, que está no teu Espírito, que é o Espírito Santo, também não decide. Não vai decidir. Então, o Espírito influencia a tua alma. Dá para entender? O Espírito vivificado influencia a tua alma. Porque a palavra de Deus diz que, a carne é fraca, mas o Espírito, em verdade, o Espírito já está pronto. O Espírito pronto por quê? Pronto para começar uma comunhão de novo com Deus. Você só passou a ter comunhão com Deus, perdemos a comunhão com Deus no jardim do Éden, e agora recebemos em Cristo Jesus a comunhão com Deus de novo. Meu Deus, que tremendo o que Jesus fez. E olha a paciência de Deus, desde o jardim do Éden até chegar a Jesus. Haja paciência, cuidando do homem, não é verdade? E aí então essa é a situação. Lá perdemos a comunhão e na cruz recebemos de novo a comunhão com Deus. Tremendo isso. Só Jesus poderia fazer isso. Em 2 Coríntios, aqui 1 Coríntios, volta um pouquinho aqui, 1 Coríntios. 1 Coríntios capítulo 2. Primeira Coríntios capítulo 2, versículo 16. Ele fala assim: porque quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Mas nós temos a mente de Cristo. Você lembra que o apóstolo Paulo, que ele fala assim: eu temo que os vossos entendimentos seja corrompido. E agora Paulo escreve dizendo que quem que conhece a mente de Deus? Nós. Ele fala: nós temos a mente de Cristo. Mas como que você vai ter a mente de Cristo? Você já viu aquela coisa assim, se você já participou de teatro? Aqui tem teatro, não tem? Você chega aqui no primeiro dia e já faz tudo o que vocês querem? Sai do jeito que vocês querem? Não, vai ter que treinar, não vai? Tem que treinar e treinar muito, para poder fazer um teatro, né? Amém? Agora você acha que você vai degustar a Bíblia? Sabe o que é degustar, né? É só pegar um pedacinho do bolo e comer. Você acha que você vai ter a mente de Cristo só gastando 10 minutos com Deus? Quando eu falo 10 minutos, é 10 minutos orando, ou 10 minutos na palavra, ou 10 minutos no louvor. O que você gosta de fazer para Deus? Escolha aí. É para louvar o Senhor, né? Ele está falando, no sentido assim de que você, como que pode ter a mente? Para nós temos a mente de Cristo, porque se nós tivermos a mente de Cristo, nós não vamos cair no engano. Aí você pode pensar: isso eu já conheço, irmão. Isso eu já sei na palavra também, irmão. Eu também sei. Mas ele diz assim, que vem o filho da perdição, o filho do engano. Está na porta. É o anticristo. Ele diz que, se possível, enganaria até os escolhidos. Então fique esperto. Sabe, você precisa ter a mente de Cristo. Ninguém vai colocar aqui, para quem está dirigindo o teatro aqui, sabe tudo o que vai fazer, não sabe? Já sabe, depois de treinado já sabe.
Já sabe, vai você ficar ali, outro fica lá. Se você canta isso, outro faz aquilo, outro planta bananeira aqui. E cada um vai fazendo aquilo porque já foi treinado. É a mesma coisa, a nossa mente, ela precisa da palavra. Precisamos ter a mente de Cristo, porque quando bater na nossa porta, né, o adversário querendo nos enganar, você vai voltar para a palavra de Deus, para as veredas antigas de Deus. Amém? Senão, você vai dar ouvido a Satanás e ele vai levar alguma vantagem na sua vida, se possível, até matar. Você vê que tem 3 etapas, né? Ele veio para matar, roubar e destruir. Misericórdia, irmão. Não podemos dar chance para o inimigo de maneira alguma. Precisamos, né, ter zelo pela palavra de Deus e voltarmos para Deus. Você já voltou para Deus? Voltou. Sim, a hora que Jesus ressuscitou o teu espírito, que estava morto, voltou. Mas você tem abastecido, você tem buscado o conhecimento de Deus para se manter vivo espiritualmente? Ou é algo que você vem para a igreja só no domingo que você pega uma palavra do pastor, né, dos pastores, e depois você vai embora? Por isso, Deus deu a direção para essa igreja, para o apóstolo Alexandre, fazer escolas para você estudar. E aí você vai ter uma mente de Cristo. Aí vai ficar fácil para você vencer um adversário. Agora, a igreja já está, como eu já falei, capacitada para vencer qualquer batalha. Só não vence se tomar a decisão errada. Amém? Bom, sabe, pensamentos, é complicado a questão de pensamentos. A gente sabe disso. Na psicologia a gente sabe disso também. Mas você sabe, para você ter uma ideia, sabe, um dia Martinho Lutero mesmo, ele falou assim, escreveu num dos livros aí: pode um pássaro pousar na minha cabeça? Olha só o que ele está falando. Você pensa que ele está falando de coisas, né, só uma frase. Não, pode um pássaro pousar na minha cabeça, mas não pode fazer ninho. E eu sempre pensei, de onde Martinho Lutero tirou isso, rapaz, né? Ele tirou isso da Bíblia. Ele tirou isso da Bíblia. Tenho quase certeza que ele tirou isso da Bíblia. Por quê? Porque lá em Isaías, para você ter uma ideia, Isaías 59, não precisa abrir, ele fala assim: chocam ovos basilístico, tecem teias de aranha. Se um desses ovos quebrar, já era. Ele está falando de pensamentos. Sabe, chocar ovos, pensamentos. Ovos basilisco é ovos de serpente. Ovos de serpente, pensamentos. Vamos abrir ali Isaías, para você ter uma ideia, porque aí você guarda para você ver. Vamos abrir Isaías para a gente, vamos encerrar aqui. Isaías 59. Olha a vida do povo de Israel, nesse 59. O 1 fala assim, ó, Isaías 59, 1. Amém? Eis que a mão do Senhor não está escondida, para que não possa salvar, nem os seus ouvidos agravados para não poder ouvir. Mas as vossas iniquidades fazem divisão entre vós e os vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que vos não ouça, porque as vossas mãos estão contaminadas de sangue, e os vossos dedos de iniquidade. Os vossos lábios falam falsamente, e a vossa língua pronuncia perversidade. Ninguém há que clame pela justiça, nem ninguém que compareça em juízo para a verdade. Confia em vaidade e andam falando mentiras.
concebem o trabalho que produzem a iniquidade, chocam ovos basilisco e tecem teias de aranha. Aquele que comer dos ovos deles morrerás, e apertando-os sai deles uma víbora. As suas teias não prestam para vestes, nem se poderão cobrir com as suas obras, e as suas obras são obras de iniquidade, obras de violência, e há suas mãos. E assim ele vai falando como estava Israel, enganado pelo diabo. Só pensamento ruim, só pensamento do diabo, só pensamento carnal, só, chocando na cabeça. Você deixa chocar, não deixa, irmão. Sabe o diabo colocar algo na sua mente, como eu tive orando logo no começo, lembra? Começar a colocar algo na sua mente que não vai dar certo, aí você começa, até dizer, não vai dar mesmo. Não, tudo bem, se não vai dar certo, a Bíblia diz que em tudo dá graça. Então, em vez de você amaldiçoar você mesmo, dá graça. Não vai dar certo? Louvado seja Deus, Deus sabe todas as coisas. Não vai dar certo mesmo? Louvado seja Deus, porque Ele sabe como fazer. Amém? Agora, não pode você amaldiçoar você mesmo. Eu não sei. Aí você já está bambaleando na fé. Amém? Não pode. Você tem que ser firme, mas você tem que ter a mente de Cristo. Se não tiver a mente de Cristo, você não vai repreender. Se não tiver a mente de Cristo, você não vai fazer como deveria fazer. Amém? Então, não deixe o diabo chocar na sua cabeça ovos de serpente. Eu penso até que está ligado com Tiago, sabe? A sua concupiscência dá luz ao pecado, e aí, comete o pecado, e o pecado gera morte. Está ligado esse Tiago com Isaías, penso eu. Então, aqui ele fala assim, eu já falei, não vamos precisar abrir lá. O Espírito, na verdade, está pronto, porque o que não estava pronto para nós, depois da queda, faltava renascer o Espírito. Já está renascido, então está tudo pronto. Agora dá para você começar, já começou, mas você tem que se firmar mais. Você tem que buscar mais. Amém? Para que você não fique sofrendo. Para que você não fique desfalecendo na fé. Porque é isso que o diabo pretende fazer com a igreja. Matar a igreja. E o único jeito de matar a igreja é fazer ela perder a fé. Bom, aí o Espírito está pronto. Somos casa de Deus. Agora podemos servir a Deus de corpo, alma e espírito. Por isso que em Tessalonicenses, para nós terminarmos aqui, dá uma olhada. 1 Tessalonicenses, capítulo 5. Aí vem uma vereda antiga, né? Aí vem uma palavra nos exortando, amém? Nesse sentido. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 23. Ele fala assim: o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, em todo o vosso espírito e alma e corpo, sejam plenamente conservados irrepreensível, santidade, equilibrado, para a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Então, irrepreensível, quer dizer, perfeito. Mas perfeito não só o espírito, perfeito não só a alma, mas perfeito também o corpo. Corpo, alma e espírito. Como fazer isso? Não vou entrar em detalhes, mas dá uma dica. A carne você escraviza. Paulo fala isso. Amém? A carne, ela não manda. Então, se ela não manda, eu escravizo ela.
Lembra que ele fala, eu esbofeteio a minha carne? A carne você escraviza. Não escravizava antes, porque o teu espírito não influenciava a tua alma. Mas agora o Espírito Santo influencia a tua alma, e o Espírito Santo, ele diz para mim e para você, olha, agora você pode falar para essa carne aí, ó, fica quieta, está repreendida, não vai fazer, você vai ficar aí escravizada. Amém? Então é isso que Jesus capacitou a nossa vida, através da ressurreição do nosso espírito, vivificou o nosso espírito. Agora é isso, a carne tem que manter a carne na escravidão. Depois o espírito foi vivificado, está vivo, só deseja as coisas de Deus, irmão. Não adianta você oferecer coisa do capeta para o espírito, que ele não interessa essas coisas. E também não adianta você oferecer coisas para a carne de Deus, você está entendendo? Porque ele só quer tudo aquilo que é contrário a Deus. Por isso você tem que escravizar a carne. Porque tudo que a carne vai te pedir para fazer, a tua alma decidir. Você está entendendo? Tudo que a carne pedir para a tua alma decidir, você agora é influenciado pelo Espírito para dizer não. Não, de jeito nenhum. Você é escrava, vou manter você na escravidão. Você não vai fazer nada que seja contrário à vontade de Deus. Por quê? Porque o Espírito está vivificado. E o que acontece com a alma? Tem que ser transformada. A carne você escraviza, o Espírito é vivificado e a alma é transformada. Sabe por que ela é transformada? Quando a alma do homem, lembra quando Davi falou? Oh, minha alma, porque está inquieta? Confia no Senhor. O que você acha? Davi está precisando de um psiquiatra, por acaso? Não, de jeito nenhum. Davi, ele estava conversando, o espírito de Davi conversava com a alma. Oh, minha alma, por que você está inquieta? Olha, faz o seguinte, confia no Senhor. Mente de Cristo. Oh, minha alma, por que você está inquieta, minha alma? Confia em Jesus. Confia na palavra de Deus, confia que Deus é o Todo-Poderoso, confia, minha alma. Sabe por que ele está influenciando a alma? Porque ele sabe que a alma toma a decisão. Não é a carne que toma a decisão, não é o espírito que toma a decisão. Ah, se fosse o espírito que tomasse decisão, nós já tínhamos nos livrado da carne há muito tempo, meu irmão. Mas não é. É a alma que precisa ser transformada. É a alma que precisa ser. Agora, a restauração, a construção, o acabamento. Jesus começou uma obra na sua vida e ela está na tua alma. A tua alma precisa ficar, constantemente ligado com a palavra de Deus, para você ter a mente de Cristo. Quer dizer, aonde que você pensa? Na alma. A alma é que pensa. Toda a estrutura emocional é da alma. Então você precisa deixar Deus transformar a tua alma, para que ela possa decidir do jeito de Deus. Ela precisa decidir do jeito de Deus. Aí encontrarei descanso para a tua alma. E Jesus ainda me falou, vinde a mim, vós que estão cansados, oprimidos, e encontrarei descanso para a tua alma. Amém? É o único jeito. Então, pensa nisso, guarda isso. Pratica isso, antes que você sofra mais, ou até se perca no meio do caminho. Amém?